Atenção, a dona Michele Bolsonaro acaba de perder um processo para a ex-deputada Joyce Hasselmann. Bom, aquele episódio realmente desagradável em que a Joyce Hasselmann chamou a Michele de Santa do Paoco. Bom, a Justiça do Distrito Federal, onde Michele aparece aí como pré-candidata, né, ao Senado e com a maior rejeição dentre os pré-candidatos, segundo pesquisa de ontem do Paraná Pesquisa. Michele é que tem maior rejeição dentre todos os candidatos. Isso não é bom, hein, Michele? A Justiça do DF rejeitou o pedido de indenização por danos morais apresentado pela ex-primeira-dama contra Joyce Hasselmann. Muito bem, e essa matéria está na revista Veja. A Justiça do Distrito Federal rejeitou um pedido de indenização por danos morais apresentado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro contra a ex-deputada Joyce Hasselmann. Aqui o embate das ex, né? Ex-primeira-dama, ex-Michele Bolsonaro, atual Michele Firmo, ex-deputada Joyce Hasselmann, ex-bolsonarista Joyce Hasselmann. O processo foi apresentado por Michele devido a uma entrevista na qual Joyce se referiu a ela como Santa do Paoco. Se referiu também a uma grande farsa, se referiu também a um horror e pessoa de baixíssimo nível, disse Joyce Hasselmann. Bom, e aí o que é que aconteceu? A juíza Vivian Lins Cardoso Almeida, da 17ª Vara Civil de Brasília, afirmou que as declarações possam ser consideradas ásperas, contundentes ou mesmo grosseiras, mas que estão dentro da crítica política e da disputa narrativa. Excelente. 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 Se o judiciário for agora aceitar como passível de dano moral qualquer exercício da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, inclusive no campo político, no campo da informação, no campo da reflexão, realmente nós seremos uma sociedade amordaçada, não é? Disse a juíza, ainda na sentença, essas expressões são depreciativas e possuem evidente carga negativa. Não significam, porém, a descrições objetivas ou tecnicamente verificáveis. Traduzem avaliações pessoais sobre a coerência entre a imagem pública projetada pela Michele e a percepção manifestada pela entrevistada Joyce Hasselmann, afirmou a magistrada. É interessante esta sentença, onde a Michele perde a ação contra a Joyce Hasselmann, porque ela disse que não é, mas ela vai ser candidata. E ela não quer nem ser candidata só ao Senado, ela está esperando para ver se ainda sobra aí a candidatura, ainda agora. Candidatura a presidente, ou a vice-presidente do Caiado, eu sei dos planos aí. Agora, então se ela quer ser uma... até tem um voto do Alexandre de Moraes quando chegou no STF, quando ele não era imperador ainda, porque depois que ele se tornou imperador, xerife das galáxias, aí ele esqueceu tudo, né? Que ele já havia dito e votado. Mas quando ele chegou, ainda no governo Temer, ele disse, olha, não voto de uma ação que alguém processava alguém porque esse alguém que processava alguém se julgava ofendido por um outro. E o Alexandre de Moraes disse, olha, político, homem público, que não quer ser criticado, não entre na vida pública, fique em casa. É a mesma coisa, dona Michele. Então a senhora está se prontificando a ser grande líder das goiabeiras. Então a senhora tem que se preparar para a crítica dentro do debate. Não, porque igual a Damares diz que vai processar todo mundo, vai processar, está processando, vai continuar processando. Ela é a Soraya Trambique, junto com a advocacia do Senado, estão preparando peças acusatórias para quem as criticarem, tal, porque uma tal, misógino. Isso é palhaçada, rapaz. Se é feito de açúcar, derrete com vento e com chuvisco, fique dentro de casa, não vá para a vida pública. A vida pública tem os ônus e tem os bônus. Só querem os bônus? Esse precedente é interessante, porque certamente a dona Michele Firmo vai começar a processar todo mundo, porque ela está na escola aí da professora Damares, né? Professora, né?
O professora, é o projeto da professora, né? Professora. Também foi rejeitado um pedido para retirar a entrevista do ar. Joyce foi eleita em 2018, tal. É um belo precedente esse. Vamos ficar atentos. Meus amigos, o governo Lula pagou R$837 mil, quase R$1 milhão, a um escritório que atuou na defesa de Moraes. Está na Revista Oeste. O valor também inclui serviços relacionados às sanções tarifárias impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Outra banca trabalha no caso Rumble. Moraes faz as traquinagens, para dizer o mínimo, e você paga a conta aí, brasileiro. Você que nunca teve dinheiro para ir à capital federal conhecer a sua capital, porque trabalha tanto e esse governo suga você de tudo. Você paga as contas de advogado de luxo de Alexandre de Moraes. O governo Lula, mesmo Alexandre de Moraes sendo milionário, porque a sua mulher ganhou, num curtíssimo espaço de tempo, quase 100 milhões, 84 milhões. Esses entraram na conta, efetivamente, pagos pelo Banco Master, para fazer aquelas minutinhas lá de ChatGPT. O governo Lula pagou cerca de 850 mil ao escritório norte-americano Arnold and Porter Kane Scholler pelos serviços relacionados à lei Magnitsky aplicada ao Alexandre de Moraes e também as sanções dos Estados Unidos ao Brasil. O Poder Executivo contratou os advogados em agosto de 2025 em um acordo que estabelecia teto de 3,5 milhões de dólares para essas despesas. Não é brincadeira, não. Os dados referentes ao que já foi gasto constam do relatório da Advocacia Geral da União, obtidos por Oeste, com exclusividade via Lei de Acesso à Informação. Vão vendo. Estão pensando que é brincadeira? Estão pensando que é brincadeira? Em outro vídeo próprio, vocês vão ver tintim por tintim. A PF intimou o ex-líder de Lula, o Jacques Wagner, ex-líder de Lula no governo, senador pela Bahia que busca a reeleição. A PF intimou Jacques Wagner para depor sobre os dinheiros que ele teria recebido do Banco Master para favorecer o Banco Master. Foi esse fato e aquelas buscas e apreensões que o derrubaram do cargo de líder do governo no Senado. Jacques Wagner é um homem que enriqueceu muito. Jacques Wagner não é um grande investidor, não é uma sumidade do mercado financeiro. Jacques Wagner não é um empresário, um empreendedor, um sindicalista, mama desde sempre, depois foi deputado, depois foi governador, agora senador, mas o homem enriqueceu muito. Tem imóveis, e vários imóveis, literalmente, em Salvador e na região metropolitana de Salvador, imóveis multimilionários. Como é que enriqueceu tanto Jacques Wagner? Só Lula sabe. Né, Galego? Galego de Lula. Essa trupe da Bahia, essa gente que dominou a Bahia, é interessante. Jacques Wagner é o Galego, o Gustavo Lima, que é amigão de Jacques Wagner, está metido nisso, é o Guga. O ex-marido da mulher atual de Jacques Wagner também tem esses apelidos assim, também, tipo Guga, tal. É uma coisa maravilhosa. Dê seu like aí, inscreva-se, confira a inscrição, compartilhe, comente. Vamos lá, confira a sua inscrição, pessoal. Bom, se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se. Vai aparecer o botão hypar, clica no botão hypar para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você ir até o botão Seja Membro. É hoje. Clica lá, veja como funciona. Torne-se membro do canal.